Olá, meus amigos! E eu estou aqui hoje para poder apresentar um novo vídeo para vocês, para a gente poder fazer uma reflexão juntos. E o nosso tema de hoje é a pintura chamada Independência ou Morte. E aí nós estamos aproveitando esse mês de setembro, que é o mês de comemoração da independência do Brasil, eu resolvi trazer aqui algumas reflexões sobre essa pintura. Bom, primeiro nós vamos pensar no artista, em quem pintou essa obra. Ele foi um brasileiro, um artista bastante conceituado, chamado Pedro Américo. Pedro Américo foi um pintor paraibano, ele foi professor da Academia Imperial de Belas Artes, ele pintou várias obras representando eventos da história do Brasil, e essa obra Independência ou Morte, ela está muito ligada à própria construção do edifício do Museu Paulista, mais conhecido por nós como Museu do Ipiranga. Tanto o edifício quanto a tela tinha uma intenção, e essa intenção era celebrar a independência do Brasil, marcar o lugar onde teria acontecido o grito de independência. Então nós vamos aprender a importância das imagens para contar histórias. Eu tenho certeza que essa tela está na memória de vocês, porque vocês já devem ter visto elas em vários lugares, através das mídias e até dos livros didáticos também, a gente voltando aí na época da escola, né? Então assim, em 1886, o Pedro Américo, ele mesmo propôs elaborar a tela. Uma tela que ela fosse grande e que ela representasse aquele momento. Essa tela, ela foi executada não aqui no Brasil, e sim em Florença, na Itália. Já que o Pedro Américo, ele viveu vários anos na Itália, ele viveu na França também, aí completando os seus estudos. Bom, primeiro essa tela, a gente identifica ela através de gênero. Ela é do gênero pintura histórica. Para quem estuda artes, os gêneros de pintura, eles têm uma hierarquia. Então a pintura histórica é o que estaria ali no posto dessa hierarquia. Depois vem pintura de paisagem, pintura de gênero, pintura de paisagem, natureza morta. Então tem ali uma escala. Então já é uma coisa para a gente pensar. Pintura histórica estava lá no topo da hierarquia, né, de importância, né, enquanto pintura, e geralmente esse gênero ele representa temas bíblicos, temas mitológicos, alegóricos, além de fatos históricos, né, como é o caso de Independência ou Morte. E geralmente essas obras, elas eram feitas para glorificar certos momentos, certos personagens, ou glorificar um país. Então veja bem como que se encaixa perfeitamente nessa tela. E um ponto importante de reflexão que me motivou a fazer esse vídeo é a respeito de um debate muito polêmico que está em torno da obra Independência ou Morte de Pedro Américo. Eu tenho certeza que vocês já escutaram ou que leram em algum lugar, porque é um tema polêmico e bastante debatido, que é o fato de se falarem que Independência ou Morte se trata de um plágio, que é uma fraude, né? Que ela foi pintada para enganar a gente, mas a verdade não é bem assim. Mas olha, gente, o pessoal é tão criativo, mas tão criativo, que chegaram a dizer que ali na tela tem um jogo dos 7 erros. Sim, sabe aquele jogo dos 7 erros, quando a gente compra aquela revistinha de palavras cruzadas, que tá lá para você identificar os erros? Chegaram a criar isso também. A imaginação do povo é uma coisa incrível, pra gente poder parar para pensar. Bom, através de algumas pesquisas, o que deu para constatar é que isso é uma completa inverdade. O quanto esse tipo de narrativa, ela acaba depreciando o artista e até mesmo a importância que aquela tela tem. Vamos pensar aqui num ponto, né? Então, nós identificamos que o gênero daquela pintura é pintura histórica. E a pintura histórica, ela é um tipo de pintura em que muitos artistas se inspiram em outros artistas. Ela é uma pintura que no período era comum ter esse tipo de citação entre os
os artistas. Então o Pedro Américo ele vai ter várias referências para pintar esse quadro. Era uma maneira de mostrar até uma certa erudição do artista quando ele citava outros pintores. É só a gente pensar, por exemplo, quando um autor vai escrever um livro. Então, para ele dar embasamento àquele livro, ele cita outros autores. É uma forma de mostrar que tanto o pintor quanto o autor de um livro, ele está por dentro de todo o debate, que ele teve contato com os grandes referências, com grandes nomes. Então, por isso que essa ideia que a gente percebe na erudição do artista. Então, na pintura é a mesma coisa, tá? Então, por isso que existe essa grande confusão. E assim, um pintor na época que era muito conhecido e que o Pedro Américo vai, no momento que ele está idealizando a obra, ele vai se inspirar, é o artista francês chamado Ernest Meissonier, que é um artista de batalhas de Napoleão. Então esse artista tem vários trabalhos sobre batalhas, né? E batalhas que representam Napoleão. Então essa é a inspiração do Pedro Américo e é essa citação que o Pedro Américo vai fazer nas suas obras. Então, gente, o Pedro Américo não quis enganar vocês. Ele não fez de propósito. Tá? Então existe muitas outras coisas por trás de uma pintura. Então esse tipo de debate, falar que é plágio ou que é uma fraude, isso empobrece muito o debate em torno da pintura e desse pintor brasileiro. Bom? Então assim, a partir de agora eu vou mostrar para vocês a tela e nós vamos falar de cada detalhe que está ali representado e por que que ele optou por fazer a representação da forma como ela é feita, tá bom? Descrição da pintura Independência ou Morte, obra do artista Pedro Américo, realizada entre os anos de 1886 a 1888. As medidas é 7,6 metros de comprimento por 4,15 metros de altura, uma tela de enormes proporções. Essa pintura ela foi encomendada para ornamentar, na verdade ela não é encomendada. O próprio Pedro Américo ele se oferece para fazer e tem aí o seu desejo atendido. Então ela foi elaborada para ornamentar o Salão Nobre do Museu do Ipiranga, espaço projetado especialmente para abrigá-la. Pedro Américo pretendia criar uma imagem que lembrasse o passado de forma solene e heróica, de acordo com os padrões seguidos pelos artistas da época. Essa pintura é uma visão idealizada do momento do Grito de Ipiranga. O pintor se inspirou em quadros europeus e elaborou muitos esboços antes de realizar esta obra de arte. Olhemos ao quadro. Em segundo plano, temos Dom Pedro I, até então príncipe regente, montado a cavalo, com uniforme de gala, levanta sua espada em ato simbólico de rompimento com os laços que uniam Portugal e Brasil, seguido por seus cavaleiros que saúdam o gesto, acenando com chapéus e lenços. À frente deles, os soldados, os dragões da independência com uniforme de gala, formam um semicírculo e erguem suas espadas. Os soldados foram pegos de surpresa pelo gesto de Dom Pedro, o que se percebe pelo movimento dos animais, e também pelo quinto soldado, da esquerda para a direita, que se apressa, para montar o cavalo. Ao fundo à direita, temos outros dois soldados, também estão começando a montar os seus cavalos. Frente a frente com Dom Pedro, há um cavaleiro da guarda de honra que responde ao príncipe arrancando de sua farda um laço vermelho e azul que simboliza a união de Portugal e Brasil. Próximo a eles, há um civil usando uma cartola, isso do lado direito, bem próximo à janelinha da casa. Então ele está usando uma cartola e ergue um guarda-chuva. Segundo alguns estudiosos, seria o próprio Pedro Américo que se retratou no quadro. Era comum nesse período os artistas se autorretratarem em pinturas de cenas históricas. À esquerda, 3 figuras populares. Primeiro, um homem conduzindo um carro de boi, carregando toras de madeira e que olha para a cena assustado, ou quem sabe curioso. É essa figura que determina onde nós, observadores, temos que nos centrar. O olhar dele vai direto à figura de Dom Pedro. Atrás,
um outro montado a cavalo e mais ao fundo um negro conduzindo uma mula que segue de costas ao grupo. O riacho do Ipiranga está em primeiro plano e suas águas respingam na pata do cavalo. Um casebre ao fundo à direita compõe a cena, reforçando o caráter rural do lugar, apelidado de Casa do Grito. Seria um local de pouso para tropas que viajavam naquele caminho. Pedro Américo deu um grande movimento ao quadro, principalmente ao lado direito, que corresponde aos cavalos da guarda, expressando um misto de ansiedade e tensão que precedeu a proclamação da independência, assim como o entusiasmo com que foi recebida. Essa cena dos cavalos à direita ela é quase que fotográfica, não é? Porque mostra para a gente bem esses soldados em ação, né? Nesse momento de entusiasmo, de ansiedade. Agora vamos falar dos elementos que não correspondem ao momento retratado. Referente aos cavalos, Dom Pedro e seus acompanhantes não estavam montados a cavalos. Na época, em viagens longas, se utilizavam as mulas, que eram animais mais resistentes. Número de acompanhantes. A comitiva de Dom Pedro era formada por poucos integrantes, e não por todas essas pessoas aí representadas. Sobre os trajes, Dom Pedro I e sua comitiva não viajavam com uniformes de gala, que aliás sequer existiam na época. Eles foram criados depois da independência, assim como os dragões da independência. A postura de Dom Pedro. É bem improvável que o príncipe regente estivesse com uma aparência tão sadia, numa posição ereta, uma vez que naquele momento ele estava sentindo desconfortos intestinais. A respeito da Casa do Grito, o primeiro registro oficial da casa é de 1844, mais de 20 anos depois, portanto não existia naquela época. Pedro Américo sequer tinha nascido quando aconteceu a independência, portanto ele não foi uma testemunha ocular. E o quadro ele só foi pintado mais de 60 anos depois do ocorrido. Trata-se de uma imagem idealizada que faz uma representação heróica do passado e exalta a monarquia naquele momento em franco declínio, às vésperas da proclamação da República. Precisava idealizar e exaltar a figura de Dom Pedro I, o imperador. A Casa de Pouso, que é a Casa do Grito, o carroceiro e outras figuras populares fazem um tímido contraponto a essa atmosfera militar do quadro. São figuras secundárias, quase que decorativas, e assistem à cena. Eles não são os protagonistas, eles estão inertes. A independência não mudou as suas vidas, o que não deixa de ser verdade. Em 1888, Pedro Américo vai escrever um texto sobre o quadro. Ele vai apontar algumas escolhas que optou por fazer na hora de elaborar a tela. Sobre a escolha de cavalos no lugar de mulas, ele vai dizer que não era digno de representar mulas no quadro desse tipo, que a mula não era merecedora de uma tela que queria retratar a independência. Em relação aos problemas intestinais de Dom Pedro, ele vai dizer que isso era um fato que não era merecedor de contemplação das pessoas no futuro, que era indigno da história. Uma frase célebre do Pedro Américo, que é bem interessante a gente saber, ele fala que a realidade ela inspira e não escraviza o pintor. Pedro Américo se inspirou em pinturas europeias que representavam cenas históricas de batalhas, cheia de gestos imponentes. E uma dessas pinturas foi a Batalha de Friedland, pintada pelo artista francês Ernest Meissonier, entre 1861 e 1875. O Pedro Américo não copiou a pintura de Meissonier, mas tomou como uma referência. Isso era um procedimento de criação bastante comum no século XIX. Então, observando a imagem, a gente vê a referência que o Pedro Américo faz pelo fato também dele representar aí numa elevação, numa espécie de um monte, o cavalo com Dom Pedro, né, que no caso ergue a espada. Nessa imagem da Batalha de Friedland, a gente vê o cavalo e Napoleão, né, também numa postura aí de levantar o seu chapéu. E todo o movimento de ação dos cavalos e dos soldados. Então essa foi a inspiração e a referência que Pedro Américo faz na pintura Independência ou Morte. É bom termos em mente que quando a gente visualiza uma imagem, devemos lembrar que ela é fruto da construção, do imaginário do artista.
Então aqui é um outro exemplo referente a uma pintura, né, que se chama A Proclamação da Independência. Ela é de 1844, de um artista francês chamado François-René Moreau, que, diferentemente do Pedro Américo, que faz uma tela mais militarizada, o Moreau, ele retrata o episódio procurando legitimar o novo governo monárquico através de um ato divino. Diversos personagens estão olhando para o céu, de onde desce um raio de luz que ilumina a cena, enfatizando a ligação do evento com a providência divina. No centro da tela, Dom Pedro, com a mão direita erguida, agita um chapéu bicorne. A comitiva de Dom Pedro está afastada dele, e ao fundo da tela, alguns também erguem os seus chapéus. A multidão na frente do príncipe são crianças, mulheres, homens. Pouco se assemelha à população brasileira. Parece mais com a população rural da Europa. Os personagens, eles acenam, trocam abraços, correm. É uma festa popular, mas sem negros, mulatos e nem indígenas, que não foram retratados na tela. Uma figura morena se destaca na multidão, mas é difícil reconhecer de que grupo social ele pertence. A paisagem de fundo ela é indefinida, somente as palmeiras sombreadas fazem uma alusão de um lugar nos trópicos. Então essa aí é uma visão totalmente diferente, né? Uma comemoração mais popular. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Peço para vocês compartilharem com quem vocês acham que também gosta desse tipo de vídeo, desse tipo de assunto. Compartilhem. Deixe os comentários de vocês, também vou deixar nas informações as referências que eu utilizei para poder trazer essas reflexões aqui para vocês, tá? Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo. Tchau!